Como muitos de vocês, estou sempre buscando aprimorar minhas habilidades como criador, e um dos meus principais objetivos recentes tem sido desenvolver melhores habilidades em Computer Aided Design. Afinal, habilidades em Computer Aided Design estão entre as de maior impacto e retorno sobre o investimento para um criador. Infelizmente, eu simplesmente não consigo justificar gastar tempo para modelar coisas que eu não preciso realmente apenas para a prática. Então, por esse motivo, meu método de aprendizado de escolha geralmente é realmente projetar e construir as coisas de que realmente preciso para projetos reais. Então, ultimamente tenho feito um esforço para resolver mais e mais dos meus problemas usando Computer Aided Design. Às vezes, isso significa projetar coisas em Computer Aided Design e depois usar outras ferramentas, como lasers ou ferramentas elétricas, para realmente construí-las. Mas na maioria das vezes, isso significa trazer a impressão 3D para a mistura para projetar soluções completamente personalizadas para meus problemas particulares. Nota lateral aqui, já que sou um criador de conteúdo, muitos desses problemas envolvem inevitavelmente videografia e equipamento de câmera. Mas não se preocupe porque estou indo para algum lugar bastante interessante com tudo isso. É por isso que neste vídeo vou levar você através de 7 soluções diferentes que recentemente projetei para alguns dos meus próprios problemas do mundo real. Vou compartilhar com você como eu, alguém que não é treinado como engenheiro, realmente abordo o problema e, embora eu não vá te aborrecer com um tutorial de Computer Aided Design para cada coisa que modele, vou compartilhar algumas das dicas e truques legais que aprendi e usei ao longo do caminho, tanto para projetar quanto para imprimir essas soluções de uma maneira que é agnóstica de software, para que você possa experimentá-las em seus próprios projetos também. Além disso, vou até mesmo inserir algumas atualizações de projetos para os espectadores regulares devotados entre vocês, e vou te contar como um trabalho de Computer Aided Design de 20 minutos me salvou mais de $100. Em suma, meu objetivo neste vídeo é inspirar você a resolver alguns de seus problemas usando Computer Aided Design e impressão 3D. Ao fazer isso, quero ajudá-lo a aprimorar suas habilidades de criador, não apenas imprimir modelos prontos. Se você for como eu, provavelmente se divertirá muito apenas assistindo outro criador resolver problemas, mesmo que não consiga se relacionar com os problemas em si. Ah, e a propósito, se você é novo aqui, este canal é todo sobre ajudá-lo a tirar mais proveito do hobby, que é a impressão 3D, seja isso notícias de produtos ou tutoriais, ideias de projetos. Então, se você ama a impressão 3D tanto quanto eu e quer aprender mais sobre isso, não se esqueça de apertar o botão de inscrição. Certo? Vamos nessa! Tudo bem, vamos começar o vídeo aqui no chão com um dos projetos de que mais me orgulho e que me traz mais valor no dia a dia. Para cada projeto que compartilharei, tentarei primeiro delinear o problema e os desafios de design. Com este desafio que muitos outros criadores de conteúdo têm abordado recentemente, eu estava tentando resolver. Tripés são super irritantes e são inconvenientes se você está sempre se movendo e tentando filmar coisas de diferentes alturas e ângulos diferentes. Então eu tenho adquirido todas as diferentes partes que eu precisaria para fazer meu próprio tipo de tripé de estúdio de um suporte. Eu tenho todas essas diferentes coisas de luz de ajuste rápido. Eu tenho um suporte para o meu laptop. Tenho uma cabeça fluida por aqui para a câmera. Mas, para o meu desgosto, uma vez que eu montei tudo, descobri que o mecanismo de travamento e dobramento nas pernas tinha muito jogo, o que significava que toda vez que eu aplicava qualquer pressão no braço da cabeça fluida da câmera, ele girava a câmera um pouco para baixo e tornava as imagens basicamente inúteis. Então, o desafio era criar um tipo de reforço que adicionaria rigidez a todo esse conjunto sem ocupar muito espaço aqui, porque o último tripé que eu tinha pernas que saíam em uma curva e eu estava sempre tropeçando nelas. Agora, como em todos os projetos e todos os projetos em geral, comecei obtendo as dimensões para o poste, as pernas, tudo o que eu precisava, e então eu modelei o material existente em Computer Aided Design para que eu pudesse projetar em torno dele. Agora, eu passei por algumas iterações diferentes, testei um corte e todas essas coisas boas, e então tentei imprimir em uma peça sólida, mas falhou. Então decidi vencer meu medo de montagens de várias partes e dividi este design em 4 peças. Primeiro um núcleo no meio, e depois 3 pernas que deslizam sobre ele e se fixam com um tipo de sistema de chave.
Agora, isso tem uma série de benefícios. Primeiro de tudo, se a impressão de uma das pernas falhar, não é tão grande problema como se a coisa toda falhasse. Em segundo lugar, como as pernas deslizam para cima e para baixo, não perco totalmente a capacidade de dobrar, mesmo que precise remover 6 parafusos para isso. Se eu tivesse decidido fazer uma montagem desde o início, talvez teria seguido os passos um pouco diferente, mas achei muito fácil modelá-lo como uma peça única, e depois dividi-lo e adicionar todas as características de acoplamento necessárias posteriormente. A lição é que, embora sempre exista uma maneira mais eficiente de fazer as coisas, usando um programa Computer Aided Design como Onshape ou Fusion, que possui um processo de construção não destrutivo e a capacidade de voltar e avançar no tempo, não há maneira errada de fazer isso. Então, se funciona para você, faça do jeito mais fácil de entender. Em termos de design, não foi muito difícil, mas houve um desafio único que quero destacar para o seu esclarecimento. Este design combina peças impressas em 3D e metálicas, que se encontram em diversos pontos ao longo do projeto, incluindo no poste, pernas e no hardware metálico. Então, isso significava que eu precisava estar atento ao tamanho das tolerâncias que eu estava usando e modelando em diferentes pontos da impressão. Eu tinha uma tolerância muito apertada no furo central principal, então precisei lixá-lo. A lição é ficar atento não apenas às tolerâncias, mas também a como as impressoras 3D tendem a fazer algumas dimensões, como buracos menores durante a impressão. Quando em dúvida, imprima uma peça de teste recortada para verificar suas tolerâncias. A única coisa é que eles não são baratos. $22 mais o frete por um conjunto completo é honestamente completamente justo. Mas então cada pratinho adicional custa $14 mais o frete. Isso compensa para suspender uma câmera de $2.000 acima da cabeça. Mas, como eu tenho mais de uma dúzia de pequenas luzes LED que mal custam $14 e me chame de mão de vaca porque eu sou, mas eu não vou gastar $14 apenas em placas superiores para as minhas luzes e microfones. Felizmente, percebi que posso simplesmente encomendar parafusos hexagonais muito pequenos de 1/4 de polegada e 20 do AliExpress por menos de $1 cada, e então modelar minhas próprias placas usando um paquímetro para recriar cuidadosamente cada característica exatamente como ela aparece. Agora, a princípio, eu não tinha certeza se eles realmente aguentariam a pressão que o mecanismo de mola exerce sobre esta borda. Isso apresentou um desafio interessante. Se eu fosse imprimir esses na orientação mais óbvia com a grande superfície plana para baixo na placa de construção, estaria orientando as linhas de camada da pior maneira possível, convidando a peça a falhar. Então, em vez disso, eu fiz duas coisas. Em segundo lugar, escolhi imprimi-los de pé, de lado, com suportes em forma de árvore. Agora, eu sei que parece loucura imprimir isso na literalmente menor superfície possível, especialmente usando um material que é conhecido por problemas de deformação e aderência à cama, mas se eu quero a peça mais resistente possível, tem que ser assim. E tenho uma arma secreta na manga que compartilharei em breve sobre como consegui fazer com que estas peças permanecessem com sucesso na placa de construção. Bem, estou muito feliz em relatar que meus esforços valeram a pena, porque tenho usado minhas próprias versões caseiras dessas placas de clipe e elas têm funcionado muito bem. O ajuste é praticamente perfeito, mesmo que eles não tenham o mesmo clique satisfatório de metal com metal do original. E eles têm se mantido muito bem para equipamentos de peso mais leve, como microfones e LEDs. Não me entenda mal, ainda usarei as placas traseiras de metal originais para minha câmera e luzes maiores e mais volumosas. Agora tenho muitas dessas placas traseiras para adicionar liberação rápida aos equipamentos mais leves no estúdio. Tudo bem, eu realmente odeio mostrar a vocês ainda mais bagunça, mas não há outra maneira de mostrar isso a vocês. Então, que tal mais um vídeo do estúdio antes de seguirmos em frente? Agora, com todas as luzes e microfones montados com segurança acima da cabeça, graças aos adaptadores de relógio quente, eu tinha mais cabos do que nunca para rotear. Cabos de microfone, cabos de energia, o ocasional cabo de carregador se estou usando meu telefone acima para um lapso de tempo. No passado, usei esses tipos de tiras de velcro úteis para fixar cabos nos vários buracos diferentes ao redor do estúdio, e eles são ótimos se você quer que o cabo fique fixo no lugar.
Mas no meu caso, estou sempre movendo esses braços, movendo coisas, ajustando os ângulos de todos esses braços diferentes. E o que acontece é que com o velcro eu precisaria afrouxar completamente. Todas as diferentes tiras toda vez que eu precisava mover as coisas, o que era tão irritante que acabei deixando os cabos caírem no chão. Como você pode ver, eu não preciso de mais desculpas para fazer bagunça. Então, o que eu realmente precisava era de clipes que segurassem firmemente no poste enquanto permitiam que o cabo deslizasse para frente e para trás quando eu ajustasse os braços. Então, modelei um clipe rápido no Onshape com as dimensões exatas que eu precisava. E para facilitar a movimentação desses clipes no futuro, se necessário, esbocei pequenas peças de aderência que você está vendo na tela, sendo cuidadoso para garantir que elas não se projetassem mais de 45 graus a partir da placa de construção quando impressas. Então eu usei a função de revolução para adicioná-los à peça, de um lado, e então eu usei outra função de revolução, desta vez com um deslocamento inicial para adicioná-los ao outro lado sem que aparecessem no meio do parque. Depois, imprimi um monte dessas coisas em PETG porque ele flexiona bem, mas também sofre menos deformação do que algo como PLA. E ei, eles realmente funcionaram. Na verdade, eles funcionaram tão bem que decidi modelar mais 2 versões deles para os varipoles de pé que tenho aqui no meu estúdio, que tem um diâmetro diferente no topo e na parte inferior. Também aproveitei o recurso de texto embutido no Orca Slicer para adicionar topo e fundo, porque acho muito mais fácil adicionar texto a uma superfície curva no Slicer do que no Onshape. Agora, admitidamente, esses são um pouco menos bem-sucedidos, em parte porque os varipoles são incrivelmente lisos e as coisas deslizam muito, e também, em parte, porque acho que deveria ter modelado estes para serem proporcionalmente mais grossos quando ampliei o design. Eles funcionam, mas acho que posso engrossar as paredes no futuro para que se agarrem um pouco mais firmemente, pelo menos nos varipoles. Agora, neste ponto do vídeo, você pode estar se perguntando, Jonathan, essa é a segunda vez que vemos você imprimindo coisas com área de contato mínima na placa de construção, e suas peças não se soltam ou funcionam, mesmo quando são impressas em policarbonato notoriamente difícil. Como assim? A seguir, vamos mudar de assunto, sem trocadilhos, e falar sobre meu projeto de reciclagem de impressão 3D, que é um pesadelo constante. Como você deve se lembrar, se viu a última parte desta série, eu tenho lutado muito com entupimentos no meu filamento reciclado, e nenhuma quantidade de lavagem ou mexer com um ímã parece ser suficiente. Então, com o tempo, percebi que uma grande parte do meu problema não vem da contaminação nas antigas impressões 3D, mas, na verdade, de pequenos pedaços de lascas de madeira e fluxo de solda que caem do design quando o motor exerce forças incríveis no triturador. Para resolver isso, decidi modelar um funil personalizado que direcionaria o plástico triturado diretamente da peneira para um buraco na lixeira de plástico, mantendo todas essas pequenas lascas de madeira e fluxo de solda fora na própria tampa. Então, para fazer isso, eu entrei no Onshape, onde eu já tinha o modelo Computer Aided Design para o triturador. Eu desloquei a face pela minha altura desejada, e então desenhei um círculo do meu diâmetro desejado, e então eu usei a função Loft para conectar A a B. Depois disso, eu usei a função Shell para, fazer uma prateleira. Eu passei por algumas iterações, algumas delas não se encaixando de todo, algumas se encaixando muito frouxamente, antes de perceber que eu nunca iria acertar exatamente com a peneira. Em parte porque a peneira já não é mais quadrada devido a todo o abuso, mas também porque há soldas no canto. Então, em vez disso, eu voltei para o Onshape e modelei uma manga adaptadora para encaixar na versão menor do funil. Depois, usei a função booleana para cortar a forma exata do funil, e então fiz as paredes externas intencionalmente grandes demais. Depois, imprimi em 90A da Polymaker, um TPU muito maleável, com apenas uma parede externa de 0,6 mm e relativamente pouco preenchimento esparçado para que tivesse essa maleabilidade extra. E na verdade funcionou. A manga agora está bem fixada no lugar, ainda sendo removível, e mesmo quando o triturador está balançando, ela não sai batendo. Como pode ver,
Todos esses pequenos pedaços de madeira e fluxo de solda agora estão caindo fora do recipiente, o que espero que seja suficiente para manter os pedaços de filamento limpos o suficiente para que eu possa extrudá-los. Mas infelizmente isso está longe de ser o maior problema que eu realmente tenho com o triturador. Meu maior problema com o triturador é na verdade duplo. E eu acho que os dois problemas estão relacionados. Primeiro, o atrito tanto do plástico no aço, quanto do aço em si mesmo, por causa do meu triturador imperfeitamente feito, está causando uma quantidade insana de calor, como derretendo o PLA em níveis de calor de gosma, o que está fazendo com que ele não empurre realmente os fios, mas sim transforme tudo em massa. E segundo, mesmo quando o triturador está relativamente frio, o material não passa pelo crivo com rapidez suficiente. Este triturador foi projetado para furos de 8 mm, mas esses são grandes demais para minha configuração de extrusora. Então, lembre-se que troquei o crivo por um de 4,5 mm. O material continua se acumulando em vez de passar pelos buracos, o que significa que o calor também se acumula, agravando meus problemas. Para resolver isso, eu queria tentar usar uma solução para ambos os problemas. Imaginei que se eu pudesse mover o calor, enquanto também criava uma pressão negativa significativa dentro do funil, talvez, apenas talvez, eu pudesse expelir o material rápido o suficiente para realmente prevenir um acúmulo significativo de calor e material, ou pelo menos estender meu ciclo de trabalho de alguns minutos para sessões de meia hora. Inicialmente planejei usar um ventilador de duto de 4 polegadas, mas não tinha potência suficiente. Então, em vez disso, peguei um desses incríveis ventiladores estilo turbina de 12 volts que descobri no SMUR no ano passado. Esses pequenos são incríveis. Eles movem um volume enorme de ar, sendo também muito pequenos e compactos. Então, enquanto eu estava nisso, você pode ver que eu reconstruí todo o funil para ser uma queda reta, e eu o fiz significativamente menor por dentro para que seja mais fácil criar pressão negativa lá dentro, e o filamento tem menos espaço para voar. Então agora era hora de construir algum tipo de adaptador para realmente montar essa coisa. Infelizmente, ela é projetada de uma maneira que o fluxo de ar vai na direção da placa de controle. E inverter as polaridades dos fios não muda a direção do fluxo de ar, apenas queima a placa. Pergunte-me como eu sei. Então, o desafio aqui era projetar algo para montar a turbina no topo do funil, que é removível, mas que também direciona os cabos com segurança para longe da placa de controle, enquanto simultaneamente protege a placa de partículas de plástico voando. Isso, mais uma vez, foi bastante fácil em termos de design. Como eu precisaria de uma borda na parte inferior para fixá-lo ao plexiglass, fiz isso usando a função de revolução, mas em retrospectiva, provavelmente teria sido mais fácil extrudir a forma principal do corpo verticalmente e depois lidar com a revolução da borda inferior, porque foi um pouco complicado voltar e cortar o canal do cabo e adicionar uma espécie de bainha externa uma vez que tudo estava feito, mas não importa. Enquanto eu estava nisso, também modelei um pequeno ressalto aqui que posso usar para fixar o potenciômetro de controle para que ele fique seguro no lugar. Como você pode ver, isso funcionou perfeitamente e até tem uma borda interna para impedir que o motor deslize para dentro do triturador. Mas você pode estar se perguntando como proteger a PCB interna contra o plástico voador. Bem, para isso, eu, mais uma vez, na verdade, apenas usei o fatiador em vez do Computer-Aided Design. Às vezes, especialmente quando se trata de modelar coisas como uma malha, é muito mais fácil deixar o fatiador lidar com isso. Então eu apenas adicionei um círculo no diâmetro que eu precisava e na altura que eu queria, e brinquei com o preenchimento até que os buracos fossem pequenos o suficiente para proteger a PCB, muito mais fácil do que modelar a malha no fatiador. Quanto a se isso realmente resolveu meu problema, o júri ainda não decidiu. Definitivamente empurra uma tonelada de calor através do triturador e quando eu o executo, particularmente se o triturador estiver em marcha ré, eu noto um aumento na quantidade de material realmente saindo do sim. O problema aqui é que os jacks de barril que eu tinha em mãos não são quase de calibre alto o suficiente para algo que consome tanta amperagem quanto esse ventilador. Então eles estão aquecendo como loucos e eu não consigo deixar o ventilador funcionando constantemente. Então eu ainda estou lutando com o acúmulo de calor e material. Na verdade, eu já encomendei um barril melhor, mas enquanto isso,
Se algum de vocês tiver alguma ideia de como posso melhorar a produtividade do triturador e reduzir o calor interno, estou definitivamente todo ouvidos. Então, esses são alguns dos pequenos desafios de design e projetos que eu tenho feito recentemente no estúdio. Espero que tenham sido informativos e que você tenha aprendido algo aplicável em seus próprios projetos no futuro próximo. E ei, me avise, seja clicando no botão de curtir abaixo ou nos comentários abaixo que eu leio todos eles, se vocês gostam deste tipo de vídeo. Na verdade, tenho um monte de outros projetos que não se encaixaram bem neste, mas se este vídeo for bem, ficarei feliz em fazer mais vídeos assim no futuro. Enfim, é isso por esta semana. Vejo vocês na próxima camada.